Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o podcast aqui do Noticidade, sempre ao vivo. É um prazer, é uma alegria estar com você, amigo e amiga internauta. Desde já, eu já quero convidar você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário ou a sua pergunta aqui nessa live, porque você vai concorrer ao final dela a um Pix no valor de R$50. Participe conosco e concorra. Hoje, um entrevistado especial no episódio de número 79. Muita gente já passou por aqui, mas hoje eu tenho a satisfação, a alegria de receber o Dr. Fernando Moreira Freitas, aqui da comarca de Sidrolândia, juiz. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado Douglas, é um prazer estar aqui com você nesse debate, nesse diálogo, é sempre um prazer, muito obrigado. Maravilha, lembrando a você, amigo internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, você sabe, uma gigante do ramo de imóveis. Em breve um grande lançamento aqui no município de Sidrolândia, serão mais de 450 terrenos, esse loteamento que vai ser lançado ali perto do Sofia Ferreira, no grande bairro São Bento. Vai ser com certeza um grande sucesso de vendas. A data ainda não foi confirmada, mas ainda este ano vai estar sendo lançado esse grande empreendimento da eForte. Meu abraço para a Rose e também para o Rafael e toda a equipe da eForte Incorporadora, com sede em Maracaju e também aqui no município de Sidrolândia. Um abraço também todo especial, um agradecimento para o Nutrimais Atacado, meu amigo Buchanelli, a Marisa e toda a equipe de colaboradores do Nutrimais Atacado. Você sabe, comprando acima de R$120 no Nutrimais, você concorre a uma Fiat Strada, tá bom? Vale a pena você economizar no Nutrimais, comprar produtos de muita qualidade e ainda concorrer a um carro 0 km. Que maravilha, né? Meu abraço aí a toda a equipe do Nutrimais. Falamos também em nome da IVRnet, você sabe, internet de qualidade é com a IVRnet, e também da Clínica Divertidamente. Meu abraço para Kátia e toda a equipe da Clínica Divertidamente, que faz um trabalho excepcional com as nossas crianças. Meu abraço aí para toda a equipe da Clínica Divertidamente. Bom, como eu disse, recebendo aqui o Dr. Fernando, que é juiz aqui de Sidrolândia. Imagino eu que é a primeira vez aqui, pelo menos para a comunidade de Sidrolândia, que o Dr. Fernando participa de um podcast e vai contar a sua história, né? Para quem não conhece, o Dr. Fernando é pós-doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná, doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, juiz de Direito do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável pela 2ª Vara Cível da comarca de Sidrolândia e também pela Justiça Eleitoral do município. Já está atuando em Sidrolândia há 11 anos, então já é da casa, né, doutor Fernando? Sim, é uma vida em Sidrolândia. Eu queria que o senhor começasse aí pelo início, né, já agradecendo aqui a nossa audiência. Queria que o senhor falasse sobre a sua infância, como que foi o Fernando, quem que é o Fernando, da onde que é. Gostaria que o senhor se apresentasse aqui para quem ainda não te conhece. Sim, eu sou de Cuiabá, cuiabano, então meus pais são goianos, nasci em Cuiabá, vivi a minha adolescência toda nessa cidade calorosa, muito quente. Sidrolândia tem uma temperatura um pouco próxima, mas nada parecido com aquela temperatura tão elevada que nós enfrentamos em Cuiabá. E ali cresci, fiz minha vida acadêmica, né, parte dela, a minha graduação em Direito, eu fiz lá em Cuiabá, fiz todo o meu ensino. E na minha infância, tive uma infância que eu considero muito boa, uma infância que teve ali o meu momento de diversão, como qualquer outra criança. Não precisei trabalhar, Douglas, isso eu acho que é um grande diferencial, é a criança poder ter condições de escolher brincar, escolher estudar, e isso eu fiz desde pequeno. A minha dedicação era ao brinquedo, às brincadeiras, jogar queimada na rua, né? Jogar bola, essa era a minha atividade, mas isso sempre estudando. E isso meus pais, com muito esforço, porque também não são herdeiros, né?
tiveram que construir sua própria história, tiveram uma belíssima história de construção de vida e com muito esforço conseguiram ali educar os seus 3 filhos, eu o mais velho do grupo, e podermos não precisar trabalhar, somente estudar. Esse era o nosso compromisso, era o sacrifício que os meus pais fizeram ao longo da vida. Isso eles conseguiram garantir, mas eles tinham uma advertência muito grande. Eles diziam: eu consigo me esforçar para pagar uma escola para vocês. Não era as escolas caras das cidades, nunca foram, mas eles conseguiram manter ali o nosso estudo, né? Até certo momento, na minha infância, eu me recordo, era uma 2ª série, em que ele chegou e disse com a minha mãe: olha, nós não vamos conseguir pagar a escola para um de vocês. E nesse ano, um vai ter que ir para a escola pública, porque nós vamos... a situação apertou bastante. E o escolhido fui eu, né? Fui escolhido, estudei e não tive problemas com isso, né? Eu acho que é a realidade. Naquele momento eles não poderiam, quando recuperaram as condições, puderam pagar novamente com muito sacrifício, e eles diziam: a única coisa que eu não vou conseguir pagar é uma faculdade para cada um. Então vocês vão ter que estudar muito para fazerem uma universidade pública. E sempre eles fizeram isso desde muito pequenos. Certo. Mas dentro da sala de aula, como que era o Fernando? Porque tem ali, né, dentro, todo mundo sabe, dentro da sala de aula tem ali as divisões, né? Sim. Tem aqueles que ficam no fundão, tacando papel nos outros, tem aqueles do meio, tem aqueles da frente que são os mais disciplinados. Quem que era o Fernando aí nessa sala? Divide em 2 momentos. No ensino fundamental, Fernando era aquele, e sempre foi durante toda a vida acadêmica, aquele que tira notas elevadas. As notas nunca foram problema, mas o comportamento. No ensino fundamental, era aquele aluno que o pai era chamado na escola, porque era o aluno que ficava mexendo com o outro, era aquele que fica atrapalhando. Respeito incondicional aos professores, isso sempre houve. Mas era hiperativo? Mas não deixava de movimentar, hiperativo, de bagunçar pela escola, de correr, de brincar, brigar. Esse era o Fernando do ensino fundamental. Eu digo que hoje eu pago os meus pecados como juiz da vara da infância e da juventude. Entende bem como que é, né? Muito, muito bem o comportamento de criança. E aí, isso no fundamental, aí no ensino médio... Aí ele se transformou. Era o Fernando para passar na faculdade, para entrar numa universidade pública, na faculdade de Direito. Então, teve que estudar muito, né? Aí você assumiu a responsabilidade. Exatamente. Isso lá nos seus 16 anos, por aí. Exato. Entendi. A partir dos 15 ali. E o primeiro emprego, doutor? Qual foi o seu primeiro emprego? Foi bem curioso. Sabe que, como nunca havia trabalhado, cheguei aos 17 anos na faculdade de Direito, passei no primeiro vestibular, e na primeira aula eu tive que fazer uma exposição num seminário lá na escola, e um colega me assistia, e terminada a aula ele falou: você é professor de quê? Eu disse: não sou professor, eu nunca trabalhei. Aí ele falou assim: você nunca pensou em ser professor? Eu falei: mas professor do quê? Ele falou assim: pensa na matéria que você gabaritou no vestibular. Você foi espanhol. Ele falou assim: sempre precisamos de professor de espanhol, tem muita demanda. Quer trabalhar? Vem comigo hoje à tarde. E ele já é um professor bem experiente. Ele chegou na escola, marcou comigo 13 horas, estava eu lá na porta, falei com o diretor, foi uma apresentação rápida, o diretor disse: pode pegar o giz e o apagador, que você pode subir para o 3º ano do ensino médio, você está contratado. Então essa foi minha primeira atividade, foi uma atividade de professor, e começou ali uma carreira de pelo menos 6 anos como professor de língua espanhola. Quando criança, ou ali no ensino médio, o senhor pensava ou sonhava em ser juiz? Interessante isso, e aqui fica até uma mensagem para os professores, né? Da preocupação que tem que ter quando fala para um aluno que ele pode
e também quando fala para um aluno que ele não pode fazer uma coisa, que ele não vai ser ninguém, que ele não vai conseguir. Isso tem um poder tão grande na vida da pessoa. Então, no meu caso, foi uma professora de língua portuguesa que ela dizia para mim, ela olhou para mim um dia, estudando, isso na 5ª série, ela montou um teatro e falou assim: você vai ser o juiz. Terminada ali a nossa apresentação, a encenação, ela chegou para mim e falou: Fernando, vem cá, você vai ser um juiz na vida real. Caramba! Depois você estuda, se esforce e busque saber o que faz um juiz na prática, porque você vai ser um... Rapaz, ela profetizou na sua... Profetizou. Foi a primeira pessoa que falou sobre o direito para mim, porque eu não conhecia, e também que falou sobre a carreira de juiz. Foi a primeira pessoa. Por isso que a palavra tem muito poder. Muito poder. Paz. Bom, quero mandar um abraço aqui, pessoal, tá chegando aí na nossa live, estamos ao vivo aqui, pessoal, com o Dr. Fernando Moreira Freitas, juiz da comarca aqui de Sidrolândia. Dr. Fernando, que também é professor em várias universidades, até hoje, né? Tá lecionando, né, doutor? E muita gente chegando aqui na nossa transmissão. Quero também fazer um agradecimento para os advogados, né, lá do grupo, lá da OAB, né? O pessoal divulgou, né, que o Dr. Fernando ia estar aqui lá no grupo. Agradecer aí toda a presidência, a direção da OAB, né? O pessoal sempre parabeniza muito o Dr. Fernando, né, pela sua forma de conduzir os trabalhos. E isso é muito bacana, que sempre tem essa harmonia no direito. Isso também é muito salutar, né, doutor? Mandar um abraço aqui para Gesiane Moraes, sempre nas nossas lives, né, Gesiane? Obrigado aí, nos ajude aí, pessoal. Lembrando que ao compartilhar, comentar e curtir a live, você concorre ao Pix de R$50, vai ser feito sorteio aqui no final dessa transmissão. Então, para você que está no ao vivo aqui, participe conosco, deixe aqui o seu comentário e também compartilhe. Abraço também para Norma Rodrigues Cáceres, Josinei Nascimento Fialho está por aqui também. Geraldo Santos, o Geraldinho, abraço Geraldo, estava me cobrando, cadê a live? Estamos esperando, então já estamos aqui no ar. Geraldinho, aquele abraço para você aí, todo o pessoal que está acompanhando nossa programação aqui. A Maria Martinez também, dando boa noite a todos aqui, boa noite Maria. Maria de Lourdes Calvila também está por aqui, a Maélia Pereira, Wilson Gomes, Roberto Santos, aquele abraço Roberto. A Elizabeth Neves também por aqui. Se vocês tiverem perguntas, pode deixar aí, pessoal. Pode fazer perguntas. Vocês estão vendo aí que o Fernando, ele é um cara bastante acessível. E sempre foi assim, Fernando? Sempre fui. Sempre fui muito simples. Gosto das pessoas. A minha profissão como magistrado, ao contrário da profissão de professor, que o professor ele é sempre muito acolhedor e conversa com todos, está sempre disponível. Já a profissão do magistrado é um pouco mais reservada, né? E ela precisa ser reservada, porque o juiz ele está hoje com os seus processos, amanhã pode chegar um processo diferente, um processo de uma pessoa que poderia ser ali um amigo do juiz, e o juiz não pode julgar os processos dos seus amigos, dos seus inimigos. Então, quanto mais distante o juiz for do contato com as partes de um processo, isso para o tribunal é positivo. Mas, por outro lado, isso faz com que nós tenhamos uma vida privada muito reservada e muito solitária. Quando alguém escolhe a profissão de ser juiz, ele opta por essa reserva. E veja que a reserva não é pelo juiz, mas pela sociedade, porque você vai ter certeza de que o seu juiz vai ser imparcial. Isso é bem interessante. Isso me impõe que eu seja, na minha vida privada, reservado, não porque o tribunal queira, porque existe um juiz substituto que poderia pegar meu processo e julgar se uma pessoa for minha amiga, mas a sociedade ficaria desprotegida. Imagine que eu tivesse um rol de amizade muito amplo, eu teria que tirar esses processos da minha mão e às vezes colocar esse processo numa vara que já é mais numerosa,
o que é mais lenta, e tudo isso quem perderia seria a sociedade no final das contas. Seria um conflito de interesses, assim, pelo fato de, né, você ter essa ligação e talvez você colocar o sentimento da amizade acima da lei? Exatamente. É para evitar isso que o juiz, quando tiver um caso de alguma amizade íntima, de alguém muito próximo, ele acaba se declarando suspeito e acaba não julgando aquele processo. Mas na minha vida eu sempre procurei ser muito aberto para as pessoas, de sempre que me procuram ser bem recebidas, nunca fui de destratar ninguém e muito menos pelo cargo que eu ocupo. Porque também não precisa ter o extremo, né? Exatamente. O extremo de você pode ficar ali no bom senso e ficar ali no meio, né? Exato. E eu recebo as pessoas, converso. Quantas pessoas já não me encontraram nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e disseram, olha, eu tenho esse processo está nas suas mãos, eu estou esperando para receber esse benefício, esse direito. As pessoas fazem isso? Fazem, mandam mensagem no Instagram. Eu digo, olha, o Instagram ele não é um mecanismo para isso, né? Porque o Instagram é algo que eu posto ali, as questões profissionais da área de professor, cursos que eu dou, geralmente são as minhas postagens. Será que é por isso que muitos juízes não têm rede social? Procuram para se isolar totalmente, né? Muitos optam por isso. Mas eu não, eu deixo ali o espaço, a pessoa me manda uma determinada mensagem, eu agradeço pela mensagem, falo que vou dar um encaminhamento e faço isso mesmo. Coloco ali, olho qual que é o problema que essa pessoa está me narrando, se está com algum problema no processo dela e faço os encaminhamentos. Então, e não maltrato ninguém, não digo que vou julgar num sentido, no outro, nunca fiz isso, né? Claro. O juiz não vai antecipar uma decisão, mas também não deixo de receber e de acolher aqueles que me procuram, né? Isso pode ser na rua, no fórum, em qualquer lugar. O senhor já pensou em ser político, doutor? Porque o senhor falando dessa forma, né? O senhor acaba sendo político. O que é o político? Ele trata todo mundo bem, ele acaba sendo popular, as pessoas começam a gostar dele. Isso aconteceu com o Sérgio Moro, né, que cresceu na política, enfim, aconteceu uma série de coisas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas ele era um grande juiz, né, e acabou se tornando um político. O senhor já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Já te convidaram para isso? O que o senhor acha? Douglas, eu tive até a oportunidade de caminhar nesse sentido, porque o meu primeiro concurso que eu prestei foi para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública é um concurso que ele te permite você ter esse contato com a população de forma muito mais intensa que nós, magistrados, né? E eu prestei esse concurso, eu estava em primeiro lugar na prova escrita, depois na primeira fase, que é uma prova objetiva, depois fui para a discursiva. Quando eu cheguei para fazer a prova oral, que seria ali o primeiro concurso de defensor do estado de Rondônia, instituição recém-criada, quando eu chego lá para fazer minha prova, o concurso foi anulado desde o início, porque esqueceram a vaga de deficiente no edital. A partir daquele momento eu disse, essa instituição eu não volto mais, porque já estava prestando o concurso simultaneamente também para o Ministério Público e para a magistratura. Mas naquele momento, se tivesse sido aprovado naquele concurso, com certeza seria um cargo de grande visibilidade política e que poderia talvez ter conduzido a essa área da política. Mas eu fiz uma opção desde o início e a minha opção é: a magistratura é totalmente incompatível com a política, porque eu não posso me aproveitar do cargo que eu tenho, do cargo que eu exerço, para realmente angariar votos e me privilegiar dessa condição, porque ela é uma condição muito desfavorável para os demais concorrentes. O Poder Judiciário goza de uma credibilidade, de uma garantia ali, uma segurança da população, e você usa aquilo ali para obter interesses políticos.
Então, qual que seria a decisão para o magistrado que gostaria de se enveredar pelo caminho da política? Sair da magistratura. Então, não usar a magistratura como trampolim por verdade. um motivo político. Então, da minha parte, eu te digo isso. Por mais proximidade que eu tenha, o contato com a população e tudo mais, jamais terei essa perspectiva da política. Não faz sentido com a carreira de magistrado. E ainda sobre política, o senhor trabalhou, né, nas operações do GAECO em Sidrolândia, e a atuação do Poder Judiciário foi muito célere e responsável, até que mudou os cursos da política no município. Foi fundamental o trabalho que a Justiça exerceu nas operações, e tanto é que já estamos aí, né, para sair as sentenças, né? Hoje o senhor não está mais no caso, então o senhor pode comentar, mas as organizações criminosas, elas se infiltram dentro das repartições públicas e geram um prejuízo muito grande para a sociedade, né, doutor? Exatamente, esse é o grande desafio no nosso país, na verdade um desafio para o mundo como um todo, o combate à corrupção, né? Mas quando elas se infiltram nas instituições públicas, isso é mais difícil de se buscar e de se identificar, até porque essas instituições gozam dessa credibilidade da população, e é justamente isso, as pessoas se utilizam e se aproveitam dessa facilidade que o cargo lhes facilita para praticar atos dessa natureza, né? Então é algo que eu sempre tive como imprescindível o combate, né? As investigações. Isso é muito importante, Douglas, porque por mais que seja dito que nós tenhamos, e esse é o nosso objetivo como juiz, como tribunal como um todo, é dar uma resposta para a população para dizer, olha, o ato foi praticado e a resposta penal é essa para esse ato. E isso não pode levar muitos anos ou ficar engavetado por um grande tempo. Isso não pode. A população tem que saber qual foi o ato praticado e qual foi a pena aplicada, inclusive para aqueles que às vezes são arrolados no meio de uma denúncia que é muito grande, e sobretudo nesse caso da operação que você se refere, a Tromper, que é um caso muito extenso, cada processo é de pelo menos 5.000 páginas. Nossa. Então, diante de uma situação dessas, vezes muitas empresas, pessoas físicas acabam sendo denunciadas num pacote global, e que lá na hora da sentença é o momento de o juiz dizer, olha, em relação a esse houve um crime e a pena é essa. Em relação a esse ficou comprovado que não teve nenhum tipo de participação e que a pessoa é inocente. Então veja que o interesse também do investigado é que se acredita na sua inocência, é que tenha esse resultado claro por parte do judiciário. Certo. A Alzira Quadros, doutor, está dizendo aqui, doutor Fernando Moreira, que Deus abençoe ele muito, quando ele disse aquele sim no processo da minha aposentadoria, nunca mais vou esquecer dele. Alzira Quadros, obrigado aí, Alzira, pelo seu comentário. Já a Fátima Pereira está dizendo aqui, libera meu benefício, doutor. E ainda não teve o outro extremo, que é o doutor, né, julgou improcedente o meu pedido, está em fase de recurso, né? Então tem tudo isso, né, rapaz? Tem, Douglas. E o que é interessante é o seguinte, é como em um determinado momento da vida, o juiz, você gosta do juiz, e um outro determinado momento pode ser que você não goste do juiz. Com a gente é a mesma coisa. Exato. Imagine, por exemplo, um momento em que você julga procedente um benefício e dá uma aposentadoria para uma pessoa, né? Imagina o que aquela decisão representa para você e em que grau que esse juiz fica na sua vida, na sua caminhada. Por outro lado, quando esse juiz nega um determinado pedido ou afasta um determinado benefício que eu tenho,
eu começo a dizer que aquele juiz não é, né, aquilo tudo que ele foi no passado. Então, o juiz, ele realmente não pode ter como meta na sua vida o objetivo de agradar a população. Porque isso ele vai ter momentos que ele não vai conseguir. Não vai. Né? E geralmente, por exemplo, nesse caso da operação que você bem tocou, em determinado momento, um juiz que dá uma decisão que é desfavorável a um partido, a um candidato, esse juiz pode ter aquela repulsa da população, e é o mesmo juiz que às vezes determinou que se transfira um valor para um hospital, é o juiz que mandou comprar um remédio, que mandou pagar a cirurgia de um familiar. Ou seja, perceba que então, em determinado momento é amado, no outro também pode ser odiado, e é com isso que nós convivemos. Eu acho que é um pouco parecido com a profissão de jornalista. Isso também acontece com a gente, porque nós somos, assim como o juiz, somos canais, né? Você interpreta a lei, então o que está na lei você é só um canal, né? Você é só um instrumento da lei, porque você interpreta ela e julga. Nós também somos instrumentos do fato, né? Nós interpretamos o fato através de um boletim de ocorrência ou de uma informação oficial e soltamos essa informação. Mas às vezes a forma que a gente coloca ou a interpretação de quem está recebendo, a pessoa recebe de um jeito, outra pessoa recebe de outro, depende de qual lado que é. Será que é um familiar? Será que é alguém que foi prejudicado? Então tem tudo isso, só que a gente, dentro das nossas profissões, se a gente for ficar pensando sempre em agradar todo mundo, como o senhor disse, a gente não vai trabalhar, a gente não vai ter saúde mental, a gente não vai conseguir viver, né, doutor? Então a gente tem que aceitar, está tudo bem, não concorda? Beleza, está tudo bem. Exato, e eu acho que isso vale para a vida como um todo, né, Douglas? A gente precisa ser a gente mesmo. Então, tem que ser você, mesmo que o outro não goste, mesmo que ele fique... Aí o problema é dele, né? O problema é com ele, não é comigo, né? Eu sou eu, né? Com minha personalidade, com as minhas características, sem essa necessidade de agradar a quem quer que seja, né? Ainda mais nos dias atuais aí de redes sociais, de saúde mental, que está cada vez mais difícil, né, doutor? Então, realmente é um fato, né? Outra coisa que eu ia citar com o senhor é sobre os golpes, né? De golpistas aí que estão se passando por advogados, entrando em contato com as pessoas estão caindo, né? Ainda hoje eu vi no jornal Hoje, o César Tralli, falando sobre isso, uma reportagem bem ampla sobre isso, né, de uma quadrilha que foi presa, e há poucos dias a gente colocou uma nota da OAB de Sidrolândia falando sobre isso também, da preocupação dos advogados no tocante a esses golpes, porque muitas pessoas estão perdendo dinheiro, né, com esses golpes, acreditando que é o advogado dela, que ela ganhou uma causa e que ela tem que pagar para retirar. Isso é muito difícil, né, doutor? É muito difícil e é recorrente, né? Nós temos um problema, as pessoas usam o aparelho celular e mesmo assim ali, às vezes nem sabendo operar corretamente, ou mesmo quem saiba, às vezes recebe um determinado comunicado, pensa que é um banco, uma instituição ali financeira e acaba fazendo transferências de valores muito significativos. É lamentável isso, mas na área criminal, quando estive, inclusive, percebi que esse fato tem sido recorrente e chama a atenção da população para ter muito cuidado. Quer saber sobre o seu processo, sobre a sua situação, procure o fórum, né? Procure o fórum, vai lá, a vara tem um sistema, cada vara nossa hoje, né, cada setor do fórum, a primeira vara civil, a segunda vara civil e a vara criminal, tem um telefone, inclusive por WhatsApp, pode mandar mensagem e perguntar, né, eu sou parte num processo, recebi essa informação do advogado, isso confere? Isso é verdade mesmo? É possível isso? É não possível, sabia. é possível. Que legal. Pode ligar no fórum, né, no telefone geral, pedir para falar na vara, pedir o WhatsApp da vara e a partir dali mandar mensagem. E fazer a conferência. Conferência, né? Falar sobre o seu processo, pedir informações, tudo ali é possível. Né? Ok, mandar um abraço aqui para o Marcos Couto Sobrinho, o Marcos lá do Marcos Estofados, né? Aquele abraço aí, Marcos, está dizendo aqui, doutor Fernando, além de excelente juiz, ser humano extraordinário, que Deus abençoe sempre sua vida.
Tá te mandando um abraço aí, o Marcos que vai estar aqui na semana que vem, se não for nessa próxima é na outra, né? Porque na próxima, Marcos, a gente já tem uma agenda com o prefeito Rodrigo Basso, naquele dia que eu tinha falado para você, então vai ser provavelmente na outra semana, inclusive já quero convidar a população aqui, a próxima terça-feira, nós estaremos aqui com o prefeito Rodrigo Basso falando dos 100 dias de gestão, vai trazer muita informação aqui para a sociedade, alguns casos que não foram solucionados ainda, a gente vai questionar e você vai ter oportunidade também de fazer perguntas aqui ao vivo para o prefeitão de Sidrolândia, o Rodrigo Basso, e estão todos convidados, terça-feira às 19 horas já está marcado lá com a assessoria de comunicação do prefeito. Então, pessoal, Fátima Pereira continua aqui pedindo a liberação do processo dela, né, Fátima? Mas, olha, Deus vai colocar a mão, vai sair o seu processo com certeza. A Laura está parabenizando a gente aqui pela entrevista, né, Laura? Obrigado aí pela audiência, pela participação. A Laura Lozano, lembrando que nós estamos ao vivo e que você pode assistir também no gravado, que é no YouTube, tá, pessoal? Você pode aí, quem está chegando agora, quer pegar desde o começo da entrevista, vai estar disponível no YouTube também. Você pode assistir com mais comodidade também na plataforma do YouTube, beleza? Deixa eu só mandar um recado para a Laura. Laura, primeira coisa, veja se o seu processo está nas minhas mãos. É a segunda vara civil de Sidrolândia, tá? Talvez nem porque você pode estar também na primeira vara civil, que aí é outra competência, outra juíza que toca, né? Acabou de chegar e está iniciando aí os trabalhos na primeira vara civil. Se for na segunda, a gente precisa analisar também que tipo de processo, por que está demorando. Porque geralmente os processos de aposentadoria, os benefícios previdenciários, eles saem muito rápido, né? Eu faço numa tarde 15 audiências para ter ideia só de previdenciário, só de aposentadoria rural. Então isso é tudo muito rápido. Então se está atrasado, eu peço para falar lá no fórum, procure lá a nossa vara, segunda vara civil, tá? E veja o que está acontecendo com o seu processo. Então está respondido aí, Fátima Pereira da Silva, está respondido aqui então o seu questionamento aqui para o doutor Fernando. Tem que ver se realmente está lá na segunda vara, talvez está na primeira ainda, né? E aí é outro juiz, né? Quem está na primeira agora? Doutora Larissa. Doutora Larissa Fiuza. Isso. E o criminal é o? Dr. Bruce. Dr. Bruce chegou agora também. Chegou, né? Agora. Então já aliviou um pouco ali, né, doutor? Sim, senhor, né? Eu já estava acumulando lá a pasta. Só com a chegada do Dr. Bruce, que está na criminal hoje, mais os juizados, só com a vinda dele, eu perdi aí aproximadamente 3.500 processos. Tudo isso, rapaz? E hoje eu tenho uns 4,5. Rapaz, o povo gosta de processar mesmo, hein? Sim, Sidrolândia tem um número elevadíssimo de processo e aqui nós já temos estrutura, inclusive, para uma quarta vara. Olha aí, pelo volume. Pelo volume de processo. Mas eu tenho acompanhado, vocês são bem céleres, tanto vocês como a comarca de Maracaju, uma rapidez, né, nos processos, que a gente fica até impressionado, né? O tanto que vocês trabalham, ainda mais o senhor que estava, geralmente às vezes fica sozinho, né? E aí acumula muito, né? Porque os juízes ficam rodando, né? E aí acumula muito para o senhor. E sobre isso, por que o senhor continua em Sidrolândia? O que te prende a esse município? O senhor gosta daqui, doutor? Porque eu vejo que vem juiz, vai juiz, e o doutor Fernando está aqui, há 11 anos aqui, né? Para a alegria da população de Sidrolândia. Mas por quê? Douglas, o que eu gostei de Sidrolândia, eu fui muito bem acolhido nessa cidade, desde quando cheguei, desde o meu primeiro dia aqui, com uma bela recepção. Eu me lembro que a OAB se reuniu, fez um evento ali no fórum para me receber, então com muita motivação, com muita alegria, e aquilo me marcou muito lá no início, né, das atividades aqui. Fora esse movimento que nós vimos em Sidrolândia ao longo dos anos. Sidrolândia está crescendo exponencialmente, então se torna uma cidade muito atrativa para se morar, para se viver com qualidade, né? Tem as facilidades de estar ao lado da capital do estado. Então, soma-se tudo isso, eu me sinto muito bem realizado em Sidrolândia e
ela me proporcionou muitas alegrias ao longo desses anos que estive aqui nessa caminhada. Mas pensa em um dia ir para outra cidade ou ainda não? Eu ouvi alguns comentários pelos corredores. O doutor não acho que não quer falar, mas enfim. Então já vamos dar aqui então essa notícia já em primeira mão. Eu estou preparando aqui a minha partida para Naviraí. Naviraí. Cidade boa também. Cidade boa. Eu devo permutar com um colega futuramente, agora, provavelmente nos próximos meses, né? Acredito que entre maio e junho, no máximo, eu deixe Sidrolândia e vá para Naviraí. E isso pelo seguinte, Douglas, eu sempre, ao lado da carreira de juiz, eu sempre fui professor. Né? Então a carreira de professor, ela me move e ela me fez fazer, além da minha graduação em Direito, fazer o meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado. Então foi uma área, um caminho andado muito longo nessa parte acadêmica. E eu estou aí na fase final de um concurso para professor, né, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, e devo, então, por causa disso, dessa aprovação, né, que se encaminha, ficar em Naviraí. Foi onde eu prestei o concurso e devo, então, seguir minha carreira como professor de uma faculdade de Direito, além da profissão de juiz, né? E lá vai me permitir isso. Hoje, Sidrolândia, infelizmente, nesse ponto, Sidrolândia ainda tem bastante a crescer, né? Veja que Sidrolândia não tem uma faculdade, não tem, né? Uma faculdade, um instituto federal, nem uma universidade federal, nem a UEMS. Então, para exercer a minha carreira de professor, eu tive que fazer uma opção por alguma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e essa opção foi feita em relação a Naviraí. Doutor, essa tarde, para preparar a pauta, a entrevista, né, eu pesquiso um pouco sobre o entrevistado, sempre deixo ali para a última hora, perto ali do horário da entrevista, e eu até conversei com o Lucas, eu fiquei impressionado com o seu currículo. E eu pensei, o doutor Fernando deve gostar muito de ler, ele deve gostar muito de estudar, ele deve ter prazer no que ele faz e muita satisfação. Porque quando você olha um currículo daquele tamanho, com tanto de especializações, de pós-graduações, mestrado, a gente fica impressionado, né? Porque a gente não estudou muito, né? Se acomoda, faz ali, estuda um pouquinho, para e aí, sabe, vai fazer outras coisas, né? E a maioria das pessoas é assim. Mas quando você vê uma pessoa diferenciada, como o senhor e por todo esse prestígio que o senhor tem no município de Sidrolândia, com todos os funcionários do fórum, com a classe política, né, com as pessoas dos projetos sociais, do qual o senhor está sempre beneficiando, ajudando a população, os mais carentes, as pessoas talvez que precisam de um medicamento, o senhor está sempre ali à disposição, né? Até por isso que eu falei, poxa, o senhor poderia até ser político, né, porque ajuda tanto as pessoas, né? Então assim, a gente fica impressionado. E aí que surgiu a ideia de convidar o senhor para o podcast, porque eu quero extrair o máximo dessa sua mente para a sociedade aprender com o senhor, porque aqui a gente sempre aprende com os entrevistados, né? Sempre uma oportunidade. E também é uma forma de homenagear a sua pessoa e os entrevistados que aqui vêm, porque eles têm a oportunidade de compartilhar o testemunho de vida deles. Né, que nem o senhor falou da sua infância, escola pública, lá naquele momento de dificuldade dos seus pais, mas mesmo assim o senhor permaneceu firme e hoje está aí, um juiz e totalmente gabaritado. Né? Então a gente fica muito feliz de estar recebendo o senhor aqui, mas eu queria saber de onde vem essa motivação, né, para estar sempre continuando, evoluindo, né, esse inconformismo com o comodismo, digamos assim, está sempre, né, subindo degraus, sabe? Estudando, mestrado, capacitação, sabe? De onde vem isso, doutor? Sabe que foi desde a infância isso, né? E meus pais souberam instigar o filho também, todos os filhos
Os meus irmãos também, todos seguiram a parte acadêmica, seguiram uma profissão, todas no direito, por influência dos pais. Vejo a importância também dos pais motivarem os filhos, Douglas, e não falar besteira para o filho, falar que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, porque ele tem que fazer o trabalho, e é o contrário. Para você ter ideia, meu pai, para me fazer escrever, que era essa a vontade dele, olha o que ele fez. Eu era pequeno, eu me recordo dele trazer, ele era bancário, ele passava e trazia umas folhas para a gente, folhas que eram descartadas, que eram jogadas no lixo. Ele pegava, levava para casa, aquele monte de folhas, colocava na mesa e falava assim para mim: filho, o pai precisa entender o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Era a época das guerras, dos conflitos. Ele dizia: escreva para mim, a hora que tiver uma notícia na televisão sobre a guerra, escreva o que está acontecendo, que país que está brigando com outro, qual era o conflito. E eu, desde pequeno, começava naquele momento a escrever sobre a guerra e narrava para ele. E quando ele chegava do trabalho cansado em casa, ele sentava, pegava aquelas folhas e lia todas as folhas, conversava, tirava dúvidas comigo, como se eu fosse a maior autoridade na guerra. Isso de que idade? Nós estamos falando de aproximadamente uns 12 anos de idade. Nossa! Então veja a importância de um pai motivar um filho a estudar. E o vínculo que ele criou com o senhor? Muito grande. Um vínculo de confiança, me mostrou a importância de registrar aquele acontecimento, de escrever, e a partir dali foi o meu maior, para mim hoje, olhando para o meu passado, foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Um pai chamando o filho, pedindo ajuda para um filho para estudar. Mas ele te cobrava ou não, doutor? Não, ele me pedia, ele não me cobrava. Então ele te incentivava de forma inteligente. Exatamente, de forma inteligente para que eu fizesse aquilo e me interessasse pelo assunto. Hoje eu digo para alguns pais de amigos meus, eu digo: olha, fala para o seu filho, né? Se você está com uma situação em casa, está difícil, o filho não percebe o esforço que você está fazendo, chama um filho de 14 anos, peça para ele ajudar você a trabalhar. Se ele não está podendo, não está querendo saber de escola, ele não quer saber de estudar, né? Fala para ele, tenta conciliar o estudo, mas também me ajuda a trabalhar. Faça o seu trabalho e traga um pouco de dinheiro para dentro de casa, você vai me ajudar. E isso pode ser uma esperança ali, né, para aquele pai que consiga trazer o seu filho para junto de si, né, para mostrar para ele a importância que esse filho também tem para essa família, né? E eu olhava para os meus pais trabalhando bastante e valorizava aquilo. Dizia: olha o esforço dele, não tem nem tempo para assistir a um jornal. Eu preciso redigir isso aqui para que ele possa ler e possa ficar atualizado. Então, o filho precisa sentir isso, a importância dele na caminhada dos pais também. Para você ver a diferença, né? Eu com 12 anos eu só queria jogar bola. Então, assim, isso vem desde criança mesmo, porque implantou dentro de você esse sentimento, né? E essa autorresponsabilidade. Com 12 anos você já tinha essa responsabilidade. Então vem muito da educação, né? Do diálogo. Então você tem muito do seu pai, né? Você absorveu isso dele e isso forjou o seu caráter, né? Exato. Meu pai tinha uma questão de uma motivação e de um desafio muito grande para a vida como O que ele fazia, né? Na época ele era bancário, Douglas, ele sempre foi bancário, e chegou um determinado momento do banco que ele tinha ali um cargo, uma função comissionada no Banco do Brasil, e ele decidiu abrir mão disso aí, voltar à base, ao cargo mais baixo dentro do Banco do Brasil, para trabalhar, para estudar e mudar de profissão.
O sonho dele era ser delegado de polícia. E quando ele decidiu ser delegado, eu estava entrando na universidade, começando a faculdade de Direito já com 17 anos. Foi aí que ele prestou o concurso para delegado de polícia. Ele fez Direito, se formou, estudou e prestou concurso para delegado de polícia e passou. Então já com mais idade, né? Já com os filhos crescidos. Nem precisava, digamos assim, também. Nem precisava, não era uma questão financeira. Naquele exato momento era mais uma realização pessoal, porque era o desejo dele. A minha mãe era auditora do Tribunal de Contas, se tornou auditora também, porque ela era datilógrafa na época, né? Essa profissão que nem temos hoje. E ela fez contábeis e depois foi prestando o concurso até chegar ao cargo de auditora do Tribunal de Contas. E ele também seguiu essa linha na área do direito e acabou influenciando todos os outros os 3 filhos, né? Os meus irmãos também fizeram direito. Maravilha. Enquanto muitas pessoas às vezes se cansam do estudo, né? Para outras é o oposto, né? É motivante, a pessoa gosta, quando ela não estuda, ela sente falta, então se torna um hábito, né? Então, realmente vejo uma diferença muito grande na maioria das pessoas, né? Então, é por isso que é importante a gente entender, né, da onde que vem aquele DNA ali, realmente, né, desse aprendizado, dessa diferença, né, que tem entre as pessoas, né? Você sabe uma coisa interessante que meus pais faziam na infância? E aí foi um outro aspecto que eu julgo muito interessante para os pais pensarem hoje sobre os filhos. Ele chegava, enquanto muitos pais não contam ou mascaram uma vida para os filhos, que às vezes não tem, meus pais faziam o contrário. A gente ficava lá na infância, pai, queria uma bicicleta, queria um brinquedo, alguma coisa. Aí ele pegava esse mesmo formulário que vinha do lixo, né, que era descartável, e escrevia lá. Falava assim, olha, vou mostrar para vocês qual que é o salário do pai. O pai ganha tanto, meu pai com uma letra fantástica para desenhar. Escrevia aquela letra belíssima, o salário dele e da minha mãe. E ali ele colocava quanto que gasta com imóvel, quanto que gasta, né, de escola, todas as despesas, água, luz, telefone, tudo. Colocava no final, falava o salário do pai, sobra isso no final do mês, e o da mãe isso aqui. Somando, não dá para comprar uma bicicleta, não dá para comprar aquilo que você está me pedindo nesse momento. Mas existe um negócio chamado 13º, que no final do ano, a gente recebe e parte desse valor dá para comprar o que você está pedindo. Mas em contraprestação, você tem que entregar no mínimo um boletim com boas notas, né? Não ter problemas na escola e tudo mais. E fazia esse acordo conosco. Eu me lembro, a gente pequeno, olhando aqueles números, ficando com dó dos pais, quer dizer, não está fechando essa conta direito, né? Mas nós entendíamos que aquilo era a nossa realidade. E dávamos muito mais valor ao trabalho dos pais. A consciência, né? Exatamente, porque o filho pensa que pai é um banco, né? Não tem fim, não né? tem fim, pode pedir o que for a qualquer momento. É muito fácil, né? Exatamente. Maravilha. Que bacana, doutor. O senhor tem religião? Eu sou de uma família católica, Douglas. Eu venho do catolicismo, minha família muito praticante, tenho religiosos na família, mas eu não exerço, né? Eu creio numa espiritualidade, isso não tem dúvida, nessa existência de Deus nas nossas vidas, e trabalhar com a vara da infância e da juventude é a maior prova da existência de Deus, porque é ali que a gente vê milagres verdadeiramente acontecendo na vida de inúmeras pessoas, né? De crianças, de tantas famílias que são recompostas, refeitas, e ali te mostra muito essa presença de Deus, né? Então eu acredito em Deus, mas sem ter uma religião fixa.
respeito todas elas, circulo por elas com muito respeito, com muita admiração pelas pessoas que têm muita fé, e a minha vida nessa parte religiosa é essa. Tenho meu contato com Deus, minhas orações, minhas preces, mas sem frequentar um templo específico. Certo, não é um católico praticante, digamos assim. Não. Entendi. A Maria Rita Olindo de Mello está aqui, a advogada. Ela está dizendo: boa noite, Cidrolândia perde muito com sua partida, mas o país ganha com sua competência em formar novos profissionais e seres humanos. Parabéns, doutor Fernando e Douglas, pela entrevista. Obrigado aí, Maria Rita. A Edna Maria Mocchiuti também está aqui participando com a gente. Muito obrigado. Valéria de Oliveira está aqui dizendo: excelente profissional. Josimar da Rocha da Mata está parabenizando aqui também. Paula Ribeiro. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Lembrando que quem está comentando aí, compartilhando, concorre ao Pix de R$50 que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Sempre a gente está fazendo sorteios aqui para vocês que participam da nossa transmissão, nos ajudam aí na interatividade, e isso é muito positivo, pois já estamos passando aí de 91 mil seguidores, né? Noticidade no topo, né? O difícil não é chegar no topo, é se manter lá, exatamente, né? Exatamente. O trabalho cada vez aumenta mais, mas a gente está muito feliz aí com essa audiência. Muito obrigado, gente, por nos dar essa credibilidade, né? E aos poucos a gente vai crescendo. O Dr. Juiz está há 11 anos aqui, o Noticidade tem 12 anos, né, de existência. Então, estamos aí, né, no mesmo período, digamos assim, né, nessa atividade. O senhor deve ter um hábito de leitura, né, doutor? Comum. O senhor teria algum livro, assim, que você fala: esse livro eu recomendo? É claro que o senhor tem um livro também, né, a gente vai falar disso, mas um livro, assim, que o senhor leu, que o senhor se lembra, assim, que olha, esse livro aqui, cara, que livro, né? Pode ser qualquer assunto. Sim. Tenho vários livros, né, Douglas? É difícil falar escolher, sobre uma escolha de um livro, mas um autor que eu gosto muito é Machado de Assis, né? Até por essa questão dele ser um jurista, né? Talvez tenha ali uma identificação com a obra dele, mas com a profundidade, ao mesmo tempo com uma leveza com que ele escreve. Eu acho que Dom Casmurro de Machado de Assis é uma obra que me seduz, que eu leio essa obra várias vezes e ainda fico ali na dúvida de quem foi que praticou, né, o crime, né? Então é uma obra que eu recomendo fortemente, né? Numa outra área, numa área da vida, por exemplo, eu acho que vale a pena, quem não leu esse livro, conhecê-lo. É a Psicologia Financeira, Douglas. Isso aí eu deixo uma mensagem às vezes para a pessoa que a gente não, e isso eu não aprendi dentro de casa, e se tivesse uma falha, talvez na minha educação, que eu pudesse, olha, se voltasse atrás, o que eu pediria aos meus pais desde pequeno? Eu diria: além de me ensinar tudo o que vocês me ensinaram, me ensine também o que fazer com dinheiro. O que é o dinheiro? A gente nunca foi de falar na infância sobre, e as pessoas não têm esse costume de falar com dinheiro, sobre dinheiro com os filhos. E meus pais, apesar de fazer essa demonstração toda, se eles tivessem falado: olha, sobra isso aqui, eu vou te dar R$5 ou R$10 e eu vou te ensinar o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai juntar, ou você vai comprar uma coisa e vai vender essa coisa, tirar um lucro e comprar novamente, fazendo um giro com esse valor. Se me ensinasse a importância do dinheiro na vida, eu teria tido com certeza ali uma outra caminhada. Então eu digo às pessoas que, independentemente do salário que você ganha na vida, saiba administrar sempre o pouco que tem. E com aquele valor que se economiza, que junta,
vai fazendo uma poupança, vai fazendo uma economia. Hoje nós temos, claro que a poupança, da forma de juntar um dinheirinho, é a pior que nós temos, né? Nós temos várias outras possibilidades de investimento, tudo com pouco rendimento, nada estratosférico. Então, se alguém tiver qualquer promessa de ganhos astronômicos, né, de 5% no mês, pode desconfiar que é golpe, né? Golpe. Então, nada, é pouquinho em pouquinho, mas vai juntando que aquele pouco faz muita diferença. Tá? Então, esse cuidado com o dinheiro para ter vivido, talvez, de uma forma mais leve. Eu digo sempre que a gente precisa viver abaixo do padrão de vida que nós podemos viver. Né? Então, se nós podemos economizar, nós devemos fazer isso. Sobretudo num país como o nosso, que amanhã a gente pode não ter uma aposentadoria, pode não ter um serviço público de saúde eficiente, um serviço de educação eficiente. Nós precisamos guardar dinheiro, precisar economizar, juntar toda a dificuldade. E depois que eu vi que isso é possível fazer, minha vida se transformou. Do dinheiro não me prender, de não ser um problema na minha vida, essa questão financeira. E foi em algum momento. E depois que eu aprendi a administrar, isso já não é aquele problema que foi no passado. Hoje eu tenho, para vocês terem ideia, às vezes vejo colegas magistrados, inclusive, endividados, com financiamentos a perder de vista. Médicos também. Médicos e tanta gente, tantos profissionais que não conseguem fazer isso, né? Juntar, economizar, baixar o padrão de vida. As pessoas querem viver muito além do que podem. Então, um livro para transformar isso é uma virada de chave, é a psicologia financeira. Então, anota aí, pessoal. Eu recomendo fortemente uma leitura para todo mundo, né? E para aqueles que têm um filho, um adolescente, e queira presentear com uma obra que eu, particularmente, como adulto, gosto também muito, e é para adulto também, mas é O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é uma verdadeira aula. Sobre a vida, né, sobre os valores, sobre as pessoas. Então, recomendo muita leitura. E o livro Adoção, como que foi escrever esse livro? Ele é um trabalho bastante denso na minha vida, porque foi minha tese de doutorado na USP, né? Eu escrevi carregando aquela experiência que eu tive ao longo de mais de 15 anos como magistrado. Coloquei nessa pesquisa, nesse livro, e até hoje eu fico muito surpreso e emocionado quando me convidam para os eventos nacionais e internacionais para falar dessa obra, desse meu trabalho, né? Eu estive hoje pela manhã, estou em Sidrolândia, mas participo de dentro de casa, de um pequeno espaço, de um estúdio, de eventos em outros lugares, né? E hoje eu estive com os alunos do mestrado e do doutorado lá da UFPR, na Federal do Paraná, eles presencialmente, eu por vídeo, transmitindo um pouco do conhecimento que foi neste livro, né? Foi materializado ali. E é um grande desafio, Douglas. Escrevi muito, é um estudo muito denso, e meu desafio agora é atualizar esse material, né, para ter todo ano uma nova edição. É esse o projeto que eu tenho para os próximos anos. E por que adoção? Esse tema foi Sidrolândia que eu digo que me entregou. Eu não fui atrás, eu fui juiz. O tema que te escolheu. Desses 15 anos como magistrado, mais de 15, Sidrolândia 11 anos, os outros 4 foram em Bandeirantes. Lá passei os meus 4 primeiros anos de carreira. E lá não tinha esse assunto. Eu julguei 1 ou 2 processos de adoção durante os 4 anos. Não era uma matéria que vinha ao judiciário. Ao contrário de Sidrolândia, que essa matéria é constante, é desafiadora, né? E aqui as pessoas desejam adotar e são preparadas para adotar. Eu, inclusive,
Aqui em Sidrolândia, ao contrário de outros lugares, ainda não foi para frente um projeto chamado Família Acolhedora. Família acolhedora é aquela pessoa que não quer adotar uma criança, mas temporariamente ela quer ficar com a criança até que o juiz decida o futuro dela. Essa família recebe inclusive um salário mínimo como ajuda pago pelo município para ficar com a criança. Aqui nós já, nesses anos que eu estou aqui, já soltaram pelo menos uns 2 ou 3 editais chamando famílias para se habilitarem como família acolhedora. Nenhum pretendente apareceu, né? Mesmo pagando um salário mínimo. Tá? Agora, na fila da adoção são inúmeros. Sempre temos pretendentes de Sidrolândia desejando adotar ali na fila, e essas pessoas acabam adotando tanto na nossa cidade quanto no estado e no país. Mas essa família, se ela fica com a criança ou adolescente e ela cria um vínculo sentimental com essa criança ou adolescente e aí depois vê ela embora, é possível ela ficar com a criança? Pois é, esse é um grande problema sobre esse assunto. Talvez ele é isso. polêmico nesse assunto. Mas assim, quando uma pessoa entra nessa fila para ser família acolhedora, ela não está interessada em adotar ninguém. Ela está ali com o único objetivo de transmitir o amor que ela tem pelos outros, pelas pessoas, abrir a porta da casa dela para dar aquele cuidado para a criança, mas já sendo claro que ela vai ficar ali apenas temporariamente, que logo ou ela volta para a família dela ou ela vai para adoção, mas passa numa determinada temporada. E esse programa funciona país afora sem nenhuma dificuldade. Agora, pode acontecer desse vínculo surgir, né, desse contato, e essa criança ela pode querer ficar nesta família. Hoje o ECA diz que a família acolhedora não pode adotar. Ah, não pode? Não pode. Que pena. A regra é que não pode. Mas é claro que se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que se vinculou a essa família e a criança diz que quer ficar ali, né, e aquela família assim também deseja, às vezes essa criança, por estar numa família acolhedora, geralmente é um perfil que ninguém deseja adotar. Você sabia que as crianças com mais de 3 anos de idade no nosso país são chamadas de crianças idosas? Nossa. Porque já não faz parte do perfil. O perfil é até 2 anos de idade, eu diria que 1 ano é o ideal. Passou de 1 ano já vai ficando mais difícil a adoção. Então você tem uma criança, 4, 5 anos, que se afeiçoou àquela família, que deseja ficar com ela, eu como juiz jamais indeferiria esse pedido, nunca. Para mim o que importa é o vínculo de afeto surgido, né? Então, doutor, eu vejo profissionais assim como o senhor, juízes, delegados, e a gente que trabalha com pessoas também, a gente vê muita diferença entre os profissionais, né? Políticos, e a gente vê que, pelo menos eu tenho essa experiência, que ao ver os profissionais que eles são mais dados, digamos assim, eles se doam mais para o próximo, né? Eles têm essa característica, né, de se doar, e não só se doar, mas ele se preocupa com a dor do próximo, seja ele em qualquer profissão, ele tem essa preocupação em ajudar, em fazer o social. Eu vejo que eles prosperam mais. Eu vejo que há uma diferença nesse tipo de profissional, seja ele qual for, em qualquer área que for. Mas isso eu já parei para analisar, né? Perfil ali de pessoas e a vida dessas pessoas e o resultado que elas têm através do trabalho delas, né? O crescimento que elas têm, a prosperidade, e quando eu digo prosperidade não é só dinheiro, é família, é saúde, é uma série de coisas. É a bênção, elas são abençoadas, porque elas abençoam. Elas são canais de bênção. E eu vejo que o senhor é uma dessas pessoas. O senhor tem essa preocupação no social, ajuda institutos, faz o trabalho ali, às vezes trabalha até mais do que pode, preocupado com a dor do outro. De onde que vem isso? O senhor concorda com esse ponto de vista? Concordo totalmente. Eu parto do princípio de que o que você manda para o universo devolve para você.
E não precisa esperar, depois da morte, nenhuma promessa posterior. Eu acredito aqui mesmo, né? Que a gente manda para o universo devolve. E eu sou uma pessoa desapegada, Douglas. Eu não tenho apego a questões materiais, a questões de um local, né? Eu gosto de experiências, de ter possibilidades na minha vida e de ter essa prática. E você falando isso, o que eu observo, desde pequeno eu achava fantástico o trabalho com criança e com adolescente. Eu achava isso espetacular. Com 14 anos de idade, entre 14 e 15 anos, eu participava da pastoral da criança. Então, uma pastoral dentro da Igreja Católica, e fazia um trabalho de pesagem das crianças, né? Essa pastoral, os membros colocavam essa criança numa balança, né, de pendurada na parede, ficava ali cuidando do peso. Aquela criança mais doentinha, mais magrinha, recebia uma multimistura ali para ganhar peso, a família era atendida, a visita nas casas, tudo isso eu fazia. E eu achava aquilo espetacular, né? Então, eu acho que reproduzo algo dos meus pais. Minha mãe é de uma solidariedade, de um sentimento de doação para o outro, né? De respeito à vida, às pessoas. Minha mãe sempre teve isso muito forte e acabou transmitindo para todos nós, né? Ela era daquela que chegava em casa e falava: não, esse brinquedo já é suficiente, já passou pela sua vida, tem outra criança que precisa, então você vai lá comigo e nós vamos dar, você vai escolher a criança que vai ganhar esse brinquedo. Suas roupas, a mesma coisa. Então ela foi fazendo isso. Eu acho que isso foi me fazendo, inclusive, desapegar de muita coisa durante a minha vida, por um próprio exercício da minha mãe, né? Nessa função que ela tinha de cuidado do outro e me fazer sentir, né, um pouco dela nessa doação. Maravilha. Como que é a sua rotina, doutor? A rotina hoje eu trabalho pela manhã, é um momento que eu dedico a uma atividade física. Eu eu faço uma academia, pelo menos tento fazer, Douglas, de segunda, quarta, pela manhã, geralmente segunda, terça, só não faço na quinta-feira uma atividade física no primeiro horário da manhã. Musculação. Certo. Na sequência, 2 dias da semana faço pilates, que está aí, se pode dar outra dica para uma pessoa, fazer pilates na vida, né? Como isso, sobretudo para nós que ficamos muito tempo sentados, né? Esse tipo de atividade ajuda a dar uma outra disposição durante o dia. E vocês também têm uma carga de estresse muito elevada, né? Muito grande, muito grande. Uma pressão. É uma pressão grande, você também se cobra bastante, também. Tenta não errar. Acho que isso ainda é pior, né? O pior é a autocobrança, exatamente. Às vezes eu digo que dos meus maiores incômodos é você deitar e colocar a cabeça à noite, lembrando: olha, eu tenho aquele processo de uma pessoa que precisa de uma cirurgia, e se não fizer essa cirurgia pode acontecer. Só falando desse caso, esse caso foi recente em Sidrolândia. Uma senhora estava com aneurisma e precisava fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tinha que ser imediata. E só o tempo que se leva para bloquear o dinheiro nas contas do município e do estado, até esse dinheiro ser processado e chegar na mão do médico do hospital que vai fazer a cirurgia, isso leva alguns dias para ocorrer. E o medo dessa senhora morrer. E dizendo: se esse dinheiro chegasse mais rápido, a cirurgia aconteceria imediatamente, mas se demorar, essa senhora pode morrer. E aquilo me fazia deitar à noite e no outro dia levantar e falar: eu tenho que mandar mensagem para os meus assessores para querer saber como que está a situação daquela senhora. Conseguiu? Como que foi? Cheguei a pedir para o meu cartório: olha, avisa que eu já bloqueei
e manda os comprovantes para o hospital para ver se fazem com antecedência essa cirurgia, para que salve essa senhora ali no final. Então, é uma cobrança, né? Você saber que vidas estão nas suas mãos é algo que pesa muito. Verdade. Doutor, que prazer, hein? Que alegria poder compartilhar um pouquinho aí da sua história. A minha última pergunta, na verdade, é um pedido, né, que o senhor deixe uma mensagem aí para os acadêmicos de direito, aquelas pessoas, aqueles estudantes que têm o sonho de ser juiz, né, de estar nessa posição, ou de ser um delegado, né, de ter uma responsabilidade dessa, ou talvez apenas de ser alguém na vida, né, e compartilhando a sua história da sua infância. Eu imaginei que fosse mais ou menos desse jeito, né, olhando para a sua história, e fiquei muito feliz de ver isso e ver o senhor falando dos seus pais, né, essa alegria, né, de ter recebido essa educação, que às vezes as pessoas não têm essa oportunidade, mas o que eu quero deixar para ela é que, se ela não tem essa educação, ela não precisa se preocupar, porque existe um pai muito maior, que é Deus, que está cuidando dela, né, e que vai dar força para que ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer, né, que ela venha ter essa força também de estudar, de lutar, de não desistir, que ela vai conquistar os sonhos dela. Eu também, né, não tive assim um pai para me ensinar, né? Meu pai foi alcoólatra por muitos anos, então eu não tive esse incentivo, eu me escorei na minha mãe, né? E a minha mãe foi essa pessoa, né? Mas você sente aquela falta da figura paternal, né? De ter um pai perto, né? Junto ali, te ajudando, e muitas dessas pessoas estão talvez passando por isso hoje, não tem essa figura, né? E aí a pessoa às vezes joga a culpa no outro, tá, não faça isso, né? Não é culpa de ninguém, não é culpa dele, ele tinha os problemas dele, ele não é culpado de nada, né? Então, tanto é que hoje eu cuido do meu pai, né? Hoje ele é meu amigo. Então você precisa liberar o perdão e seguir em frente, né? Não sei nem por que eu estou falando isso, mas se eu estou falando é porque era para entregar. Então a gente precisa ter essa consciência, né, doutor? E eu fico feliz de ver como que foi, né, a sua infância, saber ter esse conhecimento, e tenho certeza que as pessoas que nos assistem também. Então deixa aqui, doutor, a sua mensagem aí, principalmente para os acadêmicos, né, para as pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo ou vão assistir essa entrevista, né? O que o senhor deixaria aí de mensagem para essas pessoas? Obrigado, Douglas, por essa possibilidade. Eu diria, para ter um objetivo na vida, e isso não importa qual seja. Pode ser um objetivo de ser um juiz, se os acadêmicos assim desejarem, um advogado bem-sucedido, ou qualquer outra atividade na vida que você queira chegar. Imagine você lá. Eu fazia muito isso quando eu era um assistente do Ministério Público, um assessor. Eu escrevia lá todos os dias uma senha que eu tinha no Banco Sicredi, que era assim: eu serei juiz de direito. Eu serei juiz de direito. Para acessar minha conta eu tinha que escrever essa senha, mas claro, eu não falava para ninguém, porque alguns poderiam dizer, isso é um absurdo. E eu coloquei, esse era um objetivo que eu tinha na vida. E as metas? Eu tracei metas. Eu fui para uma kitnet, podendo morar com os meus pais, optei por uma kitnet, não levei televisão para esse lugar, porque dizia, nada vai me distrair, eu vou ficar apenas estudando e trabalhando. O tempo que eu não estiver trabalhando, eu vou estudar, e vou estudar muito para ser juiz. Era uma meta muito clara, para chegar naquele meu objetivo maior. Então eu digo para vocês fazerem o mesmo na vida, em qualquer circunstância. Dizer, eu quero tal objetivo e minha meta ou minhas metas serão essas. E não desistir, porque nos objetivos a gente vê que muita gente quer chegar lá, quer fazer algo, mas acaba desistindo no caminho, ou por achar muito difícil, ou por achar que não vão conseguir. E eu digo que por inúmeras noites, Douglas, foram vários momentos que eu dizia, eu duvidava, será que eu vou ser capaz de chegar nesse objetivo com tamanha concorrência? Eram concursos com mais de 10 mil pessoas candidatas a ocupar um cargo de juiz, para no final termos ali 10, 15 aprovados.
né? Era uma concorrência assim, absurda, e eu persistia. Eu me lembro que numa noite eu falava assim, parei assim, chorando, eu dizia: Deus, será que o Senhor existe? Né? Será que existe? Porque não é possível que não esteja olhando aqui para mim, que estou estudando tanto, me doando tanto, me dedicando tanto, e não consegui ainda atingir esse meu objetivo, né? E depois ali senti mais força de falar: não, claro que existe, olha aí tudo que você já passou, olha onde você chegou e olha o que você tem pela frente, veja que você já andou muito. A gente anda às vezes pequenos trechos e diz: isso é suficiente, e já me cansei disso aqui, quero mudar para outro projeto. Não, olha para toda a sua caminhada do passado até hoje, veja o quanto você percorreu, quanto que Deus, essa força, te ajudou a chegar naquele momento, e o seu propósito, que é chegar lá naquele objetivo, cumprindo suas metas. É o recado que eu deixo para todos: persistam nas metas que você traça para alcançar sempre o seu objetivo no final de um caminho. Eu acho que aí vale a pena a vida vivida, né? Maravilha, que coisa linda e que bacana, doutor. Foi uma alegria muito grande te receber aqui no Noticidade. As portas sempre estarão abertas, né? Que o senhor venha ter sucesso nessa nova caminhada que está aí chegando. Com certeza vai ter. Deus é contigo, aonde o senhor estiver. Continue sempre nesse propósito, continue sempre ajudando as pessoas, porque quando você ajuda as pessoas da forma que o senhor sempre ajudou, principalmente crianças, o senhor é um canal de bênção. O senhor sempre foi muito usado por Deus. Então Deus usa você para abençoar as pessoas, e principalmente quando a gente fala de crianças, idosos, pessoas que não tem ninguém por elas, né? Então a gente sente muita satisfação quando a gente pode ajudar alguém, né? E aí Deus abençoa, né? Deus prospera, Deus te dá alegria, felicidade, satisfação e principalmente paz. A paz não tem preço, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver saúde e paz, você é o mais miserável da terra. Então isso não tem preço. Nós vivemos neste propósito. Muito obrigado, Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva. Prazer recebê-lo aqui no Noticidade. Algo mais a acrescentar? Estamos ao vivo. Deixar nesse momento de despedida, caminhando aí para a despedida também de Sidrolândia, dizer para mim que foi uma emoção muito grande ter vivido esses 11 anos aqui nessa cidade que tão bem me acolheu e continua me acolhendo. Então fica aqui desde já, Douglas, meu muito obrigado, meus parabéns à Noticidade, a essa estrutura bela que nós temos aqui, desse estúdio. Desejo muito sucesso para você e para todos aqui, trabalhadores da Noticidade, e para também os nossos ouvintes. Muito obrigado. Maravilha, senhoras e senhores. Fernando Moreira, juiz de direito de Sidrolândia, participando aqui do episódio 79 aqui do Noticidade. Lembrando mais uma vez, na próxima terça-feira, episódio 80, vamos receber aqui o prefeito Rodrigo Basso na avaliação dos 100 dias de gestão aqui no município de Sidrolândia. Quero agradecer a todos em nome do Nutrimais Atacado. Meu abraço, meu amigo Buchanelli, Marisa, toda a equipe aí do Nutrimais Atacado. Muito obrigado aqui pela parceria. E-Forte Incorporadora, IVRnet e também a Clínica Divertidamente. Essa foi mais uma edição do nosso podcast. Um abraço a todos e que Deus abençoe.